Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Marketing Social. É aqui que eu te ensino passo a passo como captar R$ 5.000 por dia na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes, mesmo que você nunca tenha captado recursos. E vamos começar a nossa live de hoje com o tema: visibilidade é uma ótima forma de enganjar e atrair recursos para a sua ONG. Isso aí, pessoal. E aí aquela ideia, por que eu vou falar desse assunto, né? Por que esse assunto é um bom assunto? Por que esse assunto vai trazer visibilidade no nosso projeto? Por que esse assunto vai trazer recursos para o nosso projeto e fazer com que a gente tenha um verdadeiro impacto social? Então, pessoal, por que ter visibilidade é muito bom? E como eu gosto de dizer, quem é visto é lembrado. É isso aí. E a ideia é, Débora, visibilidade, então tem que colocar publicações aí no ar, eu tenho que mandar um monte de coisa, tem que fazer. Sim, isso é muito importante para que você tenha visibilidade. E aí eu quero trazer para vocês uma coisa que está acontecendo no nosso dia de hoje. E o que está acontecendo no nosso dia de hoje? O que está acontecendo nesse mês de setembro, que começou praticamente aí há 8 dias? Gente, eu não sei se você sabe, mas o mês de setembro é o mês do Setembro Amarelo. É isso aí. E você pode estar se perguntando, Débora, o que tem a ver o Setembro Amarelo com a minha causa social? Como assim? O que eu vou falar sobre isso? Gente, para pensar. Tudo está conectado. Tudo está envolvendo o seu projeto social com a sociedade. Se você hoje não sabe como você pode ter visibilidade no seu projeto social, você pode abordar um assunto que é polêmico, um assunto que está aí nas mídias. E eu vou trazer para você a ideia do Setembro Amarelo. E aí, o que é a questão do Setembro Amarelo? Uma coisa muito importante para a nossa sociedade hoje, porque é uma campanha de prevenção ao suicídio no Brasil. E você pode estar se perguntando, tudo bem, Débora, legal, eu gostei sobre isso, mas o que tem a ver isso? Gente, para pensar, o que tem a ver isso? Gente, é sensibilizar a população mesmo sobre a saúde mental, sobre quebrar esse tabu, para a gente incentivar as pessoas a buscar ajuda. E isso tem muito a ver com o projeto social. E aí você pode estar falando, mais uma vez, que eu sei que você está se perguntando aí, Débora, mas eu não posso falar sobre o Setembro Amarelo, porque isso não tem nada a ver com o meu público. Eu não posso falar sobre Setembro Amarelo porque eu trabalho com cachorro. Então, como que eu vou falar sobre Setembro Amarelo? E essa é a questão. Tudo a gente bota percalço, tudo a gente bota empecilho, tudo a gente bota pedra no meio do caminho, tudo a gente coloca a desculpinha de não dar para fazer. Gente, tudo dá para fazer se a gente quiser fazer. E eu vou te dar agora vários exemplos aqui de causas diferentes que tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é a questão de você criar visibilidade com o contexto de que estamos no momento de Setembro Amarelo. E que simboliza o quê? O símbolo amarelo, a cor da vida, a cor da atenção, tá bom? E aí aquela questão, eu trabalho com animais, então não posso falar sobre Setembro Amarelo. Claro que você pode falar sobre Setembro Amarelo. Por quê? Gente, porque você vai mostrar a questão do convívio animal, do impacto que esse animal dá em forma positiva para a saúde mental do ser humano. Vocês nunca pararam para pensar que a gente fala, gente, compra um animalzinho. Porque o animalzinho ele vai te deixar distraído, ele vai te dar atenção, ele vai mostrar que te ama. E aí eu tô falando, compra um animal, porque a galera fala isso quando vai fazer propaganda de compra de animal. Ele é muito lindo, ele não sei o que lá, mas o animal que também está no abril, que está aí no teu espaço, onde você trabalha, porque você trabalha com a causa animal, com cachorrinhos de rua. Você vai trazer essa ideia, você vai abordar essa ideia. Gente, imagine você com um animal dentro da sua casa. Esse animal que também sofre. Óbvio que a gente, não vou falar óbvio, né? Mas eu não sei se o animal está sofrido, está triste, ele vai lá e se joga na frente do carro. Isso eu não sei. Mas a questão toda é que o animal também sofre. Isso é um contexto. Primeiro ponto, o animal também sofre. Eu nunca ouvi falar do animal que comete esse ato. Porém, todavia, a gente tem que pensar na ideia do animal, o quanto ele sofre, o quanto a gente tem animais chiques, animais que a gente cuida na nossa casa, que eles passam por determinados estresses, e a gente tem que pensar, trazer psicólogo animal, trazer a questão de terapia, tudo isso envolve a questão do animal, então estou falando pelo lado animal. O animalzinho que sofre também pelas questões, e que quando ele sofre maus tratos, ele também acaba abalando o psicológico do animal. E aí a gente vem para o lado do ser humano, que muitas das vezes a gente não quer pensar no animal, mas a gente quer pensar na gente.
no ser humano, na pessoa que tem que melhorar aqui, entendeu? Então, a ideia do contexto da questão da saúde mental na questão do animal. Gente, mostrar a ideia do animal, como conviver com animais vai impactar na saúde positiva, tá? Vai impactar de forma positiva a saúde mental do ser humano. Tanto que a gente pode pensar de que os animais, eu não sei se vocês já viram isso, tá? Mas os animaizinhos, normalmente, a gente leva animal na escola, a gente leva cachorro, gato, cavalo, não sei se vocês já viram cavalo, levando cavalo para as crianças passarem a mão, levar o animal para os hospitais, cachorro no hospital, para o pessoal passar a mão, e é muito bom, porque motiva as pessoas querem, ficam felizes, os pacientes. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente fala de animais e a gente fala, poxa, vamos fazer cavalgada com animal, com cavalo, para criança com algum tipo de deficiência. Já reparou que o animal está sempre junto, conectado com o ser humano? E eu estou dizendo isso para você por quê? Porque você pode fazer uma publicação sobre isso. Você sabia que o contato do teu pet te ajuda a reduzir o estresse? Você podia falar isso. Você podia fazer uma publicação especialmente dizendo isso sobre o Setembro Amarelo. Você sabia que o contato dos animais, ele reduz o estresse, a solidão, a ansiedade? Entendeu? Aí você podia colocar, neste Setembro Amarelo, lembramos que cuidar da vida também é cuidar do amor que os animais também oferecem a você. E essa sacada você pode colocar nas suas redes sociais para um projeto que trabalha com animais. Olha a sacada, pessoal. Tá conectando com o Setembro Amarelo. E você ainda pode fazer chamada para ação. Se você não quer um animal, se você não tem, na verdade, se você não tem um animalzinho na sua casa, e se você gostaria de adotar um animalzinho que vai te dar todo amor, todo carinho, e vai estar ali te esperando quando chegar do trabalho, vai te olhar nos olhos naquele dia frio. Você sabia que ele também pode retribuir amor? Ele só tá esperando alguém. E esse alguém pode ser você. Venha para o abrigo tal e adote um animalzinho. Olha a sacada. E claro que por trás dessa propaganda toda, atrás dessa visibilidade, você vai ter toda questão legais que você tem aí dentro do seu projeto. Adoção responsável e documentação para isso. Todo esse processo. Mas pelo menos você está acendendo a luzinha de uma coisa que está acontecendo na sociedade e que você pode pegar para você e ter uma publicação que vai dar visibilidade para você e para a sua causa social. Legal? Então, a gente já tirou aqui a ideia de que não é possível fazer publicação referente ao Setembro Amarelo para o meu projeto que trabalha com animais. Certo? A mesma coisa você pode estar falando, Débora, mas eu trabalho com a questão do meio ambiente. Como que eu vou falar sobre meio ambiente e a questão do Setembro Amarelo? Nada a ver, eu não consigo abordar isso dentro do meu projeto. E aí eu vou te falar mais uma vez, conectar bem-estar, tá? Com a natureza, isso faz toda a diferença. Para pensar, gente. Estar perto da natureza traz um benefício maravilhoso para a saúde mental. Melhora o humor, reduz o estresse, aumenta a sensação de vitalidade. Então, o Setembro Amarelo pode trazer isso para você. Vem fazer uma ação no ar livre. Então, assim, você trabalha num projeto, pensando aí na questão do meio ambiente, vem cá recolher lixo da praia, vem plantar uma plantinha, entendeu? Isso tudo, gente, faz um burburinho que vai fazer diferença para você. Pensa bem, se conectar com pessoas, se conectar com a natureza, fazer um bem para a sociedade, isso está conectando o seu trabalho social, lá, a relação do meio ambiente, tá? Com a natureza, com a questão do Setembro Amarelo. Gente, para pensar. Pensa mais uma vez quando a pessoa chega lá, trabalha com psicólogo, psiquiatra, pensa nas atividades que eles fazem. Ah, vamos fazer jardinagem. Já parou para pensar que eles pedem para fazer isso? Vamos fazer um passeio cultural, vamos no jardim botânico. Tá no teu dia a dia. Mas por que quando chega dentro do teu projeto social, você esquece essa realidade que está conectada com o teu dia a dia e você acha que não está conectada com o teu projeto social? Gente, você pode trazer isso. O teu dia a dia, o que está acontecendo, ele faz parte do teu projeto social. Não esquece que o mundo paralelo e o mundo real, eles não estão totalmente, eles não são diferentes, eles são um só. A forma como a gente vê o mundo real e o mundo paralelo, que faz essa diferenciação. Mas, gente, o mundo é um só. E está tudo conectado. Você só precisa abordar da forma correta.
Então, dá para trabalhar aí com o Setembro Amarelo na causa animal e na causa do meio ambiente. Terceiro ponto aqui que você pode estar perguntando, gente, questão do idoso. Eu vou falar do quê? Do idoso, que não sei o que lá. Gente, olha só, mais um pá para você. Claro que dá para falar, gente. Ressalta essa importância de ouvir, de incluir apoio do idoso, de prevenção à solidão, à depressão, tudo isso. Para pensar quantos idosos estão sozinhos. Quantos idosos ficam no teu espaço que às vezes não recebe visita dos parentes? Que às vezes você, pela falta de recurso, não pode fazer uma ação mais legal pro teu idoso. Você pode abordar isso. Gente, para todo mundo, isso não é só para o idoso, mas pensa para pensar, a solidão é um dos maiores desafios para qualquer pessoa. O idoso é ainda maior, porque afeta gravemente a sua saúde mental. Já são pessoas idosas, ficam solitárias, ainda tem muitas das vezes a questão que debilita mesmo a questão do falta de recurso financeiro, a falta da saúde, que às vezes o idoso tem problema de pressão, a questão às vezes não pode andar sozinho na rua porque pode desmaiar, por causa do Parkinson, por causa do Alzheimer, as questões mesmo da saúde que vem acontecendo com a questão da idade. E aí você fala, vou deixar ele lá sozinho. Vou esperar simplesmente o Papai do Céu chamar ele. Gente, isso simplesmente acelera o processo de depressão do idoso. E você pode abordar isso nas suas redes sociais. Falar sobre isso. Claro que, graças a Deus, você está num espaço onde você tem profissionais lá qualificados. E claro que poderia ser melhor, pela falta de recursos, você não tem profissionais tão qualificados. Não tem tantos profissionais como você queria. Mas a questão toda é, pelo menos você tem um espaço ali. Mas não esquecer que você não está falando só do seu beneficiário, você está falando de todos os idosos, porque a sua causa envolve idosos. Então, você está falando com o filho, você está falando com o irmão, você está falando com o neto. A ideia é essa, que a solidão é um dos maiores desafios para os idosos. Ainda bem que você tem o seu projeto social. Mas você já ligou para o seu pai? Você já ligou para a sua mãe? Ela pode estar lá sozinha na casa dela assistindo uma televisão. Mas assistir a televisão não é a mesma coisa de você fazer uma ligação. De você perguntar para ela como ela está, como foi o dia dela. Entendeu? E, gente, uma ligação para uma pessoa que às vezes não escuta a sua voz há dias, há meses, faz uma diferença enorme. E você pode abordar isso nas redes sociais, porque você vai estar o quê? Lembrando sobre a questão do Setembro Amarelo. Eu vi uma publicação nas redes sociais falando sobre isso. Que foi o quê? A questão do tempo. A gente gasta nosso tempo nas redes sociais, a gente gasta nosso tempo vendo filme, maratonando filme de série, é Netflix, é HBO, é não sei o que lá, a gente maratona tempo, a gente fica comendo um monte de besteira, mas a gente não dá valor para quem está mais perto da gente. Às vezes, a gente fica horas e horas no celular e não dá valor para quem deu a vida para a gente, que são os nossos pais, que são pessoas que já estão idosas. E isso a gente está falando sobre essa causa do idoso. Você já parou para pensar o quanto tempo seu pai, sua mãe, sua avó se dedicou a você e hoje você nem uma ligação faz para ele, para ela, ou para ele, ou para ela, na semana? Para pensar, pessoal. E isso você pode abordar nas redes sociais, de incentivar, abrir uma campanha. Gente, você já ligou para sua mãe? Você já ligou para sua avó? Isso faz um burburinho nas redes sociais e no teu projeto que trabalha com idosos, que faz uma diferença imensa. Por quê? Porque você trabalha com a causa do idoso. E você está falando sobre o Setembro Amarelo. E você está criando uma ideia de conexão. E essa ideia de conexão pode gerar o quê? Retorno. Não só sentimental com a causa, mas retorno financeiro. E isso vai fazer com que você consiga mais recurso para contribuir para mudar a vida dos seus idosos. E a ideia é não só os seus idosos que estão ligados diretamente com você, mas essa campanha ou essa publicação pode também mudar a vida das pessoas que você se conecta através das redes sociais, tá? Show, Débora, legal, já senti, já gostei. Você já falou aí de umas causas bem interessantes: cachorro, animais, natureza, idoso. Mas e a questão da criança?
Ah, gente, criança, né, gente? A gente ainda não... Nesse período de setembro é tão engraçado que a gente vem a ideia dos dias, né, de setembro, a gente tem aí, eu não sei se você já sabe, pelo menos eu sou uma pessoa que sou católica, tá, pessoal? Mas a gente tem um burburinho aí que está chegando 27 de setembro, dia de São Paulo e Damião, então a gente também pode estar colocando uma publicação direcionada a essa, né, a ideia do doce, as coisas todas, mas esquece que não tem nada a ver com religião, tá? Mas eu tô querendo falar aqui de Setembro Amarelo. Como que eu vou abordar essa ideia? Nem vou botar a ideia de criança. Não, de criança mesmo. Eu posso abordar o quê? Ensinar a criança a expressar o seu sentimento, a pedir ajuda. Isso é muito importante, que hoje, mais uma vez, as nossas crianças, elas estão muito conectadas com o celular, vendo televisão o tempo inteiro. Então, a gente pode abordar a ideia do Setembro Amarelo, mostrar essa prevenção e começar desde cedo, pessoal, a trazer essa ideia do apoio emocional, o da escuta, o da educação. Porque, gente, eu não sei se vocês pararam para pensar, a gente passou praticamente, não é praticamente, né? São quase 4 anos, né? 3 anos, 4 anos, né? Pela questão do isolamento social. E a questão do isolamento social aflorou essa ideia da saúde mental. Foram muitos dias foram quase um ano, né? Vamos pensar assim, foi um pouquinho mais de um ano, né? Que a gente ficou preso, sem falar com pessoas de um ano, né? Certinho, né? O isolamento começou em 2020, em março, e janeiro, né? Um pouquinho mais de um ano, menos de um ano, a gente ficou preso nas nossas casas, sem se comunicar com as pessoas. E fevereiro foi voltando à realidade, o comércio, as coisas assim. Mas a ideia isso afetou muito as pessoas. As nossas crianças, os nossos idosos, afetou os adultos, afetou todo mundo. Mas a gente trouxe, junto com o isolamento social, uns vícios muito grandes, que é a questão realmente da tecnologia, da gente ficar ali preso com o celular o tempo todo. E não vou falar só pela questão do isolamento social, estou falando da questão mesmo da violência, que antigamente, na minha época, né, lá na década de 80, lá na década de 90, a gente ficava brincando na rua, a gente curtia, claro, que tinha menos violência. Eu acredito que nem tinha menos violência, acho que não era tão exposta à violência como ela é exposta hoje. O que é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa negativa, porque a gente não acaba não se comunicando, não tem essa questão do calor humano, de criança correndo, de brincar na rua, não tem esse tipo de coisa. Mas tudo bem. Mas a questão toda que eu estou falando aqui é que as crianças agora estão muito paradas no eletrônico. É o tempo todo no videogame, é o tempo todo no celular, é o tempo todo vendo televisão, a criança já nasce segurando o celular praticamente. Então, a gente tem que expor essa ideia também para as nossas crianças. Ensinar que é importante falar, tanto que a gente tem a questão hoje da questão do abuso infantil. Não só hoje, né? Isso sempre aconteceu, mas a ideia é que as crianças acabam não falando e a gente ensinar essas crianças a falar. Porque elas acabam se oprimindo, não contando para os pais, para os tios, para as pessoas responsáveis que estão no entorno e acabam vindo a cometer a questão do suicídio. Então, a gente tem que abordar bem essa situação de deixar essa criança falar, de entender o que essa criança está falando, de não só falar, mas também ensinar a importância do se cuidar, tá? O educar, o informar, o incentivar as coisas, porque já que sabe mexer no celular de uma forma absurda, por que não saber falar de uma forma de mostrar que ela está sofrendo um problema? De que aquele sentimentozinho dela, ela precisa expor, falar com o adulto. Assim, eu também entendo que a gente tem um mundo muito acelerado, nós adultos, a gente também tem que saber escutar essa criança. Então, é importante a gente abordar isso também nas nossas redes sociais para você que trabalha com criança. A questão do ouvir e a questão do falar. E ao mesmo tempo que eu falo isso para a criança, eu falo para você também, adulto. Aprenda a ouvir a sua criança. E eu não estou falando ouvir a sua criança interna, eu estou falando ouvir a sua criança que está aí junto com você. Porque isso é importante. E você que trabalha com a causa da criança, você também precisa falar isso. Não só a questão de captar recurso para fazer o seu trabalho de português, matemática, de capoeira, mas falar dessa questão. Porque é importante a gente falar da nossa criança e falar também para os pais dessas crianças, para os tios, para os avós. Então, é aquela ideia, informar, educar, comunicar, tá? E mais uma vez, pô, Débora, tô entendendo, o negócio tá bom. Tá, gente, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de cada causa para você.
mas eu não vou falar. Acho que eu posso falar só dessas daqui. Claro, se você quiser perguntar aí, tem uma ideia, Débora, de falar da minha causa, que eu trabalho com mulher, eu trabalho com juventude, empregabilidade, você manda aqui que eu respondo para você depois uma ideia para você. Porque se eu continuar falando aqui de todas as publicações referente a cada causa que você tem no seu projeto e falando sobre o Setembro Amarelo, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mas vamos trazer aqui a ideia. Débora, legal, entendi, eu estou vendo tudo isso, mas assim mesmo, Débora, não rola. Eu não consigo pensar em publicação. Você me falou aí sobre Setembro Amarelo, eu vou ficar com isso pensando na minha cabeça toda, eu só vou botar Setembro Amarelo no meu projeto social. Claro que não, gente. A questão toda é que eu vejo que erros que você comete na sua instituição, né? É a questão que você sempre coloca uma pedra no meio do caminho. Você sempre cria uma desculpa para não fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário para que você consiga fazer com que o teu projeto social cresça. Então, claro que você está colocando mais um empecilho aqui. Você está me dando mais uma objeção. Você está botando mais uma pedra no caminho, me dando mais uma desculpa para não fazer uma coisa no teu projeto social. E aquela ideia, o que eu vejo muito? Que você não tem publicações nas suas redes sociais. Eu vejo porque você não tem planejamento. Muito importante essa palavrinha, planejamento. Isso mesmo, planejamento. A falta de planejamento faz com que você não faça com que o teu projeto cresça. E eu não estou falando só da questão das redes sociais, de você não pensar nas suas publicações, não. Eu estou falando de você pensar como vai ser seu projeto durante o dia, como vai ser o projeto durante o ano, como vão ser as suas ações, como vai ser seus resultados, suas metas a cumprir. Tudo isso envolve planejamento. Então, se hoje você não se planeja, você fica sempre no lugar onde você está. E eu entendo que muitas das vezes a gente se planeja e a coisa não sai do jeito que a gente queria. Mas pelo menos a gente sabe que não saiu do jeito que a gente queria. A questão toda é simplesmente não se planejar e fazer o negócio de qualquer jeito, a moda Bangu. A ideia é, se você não tem um planejamento, você não sabe para onde você quer ir, você não sabe o caminho que você tem que tomar. O planejamento, pessoal, é muito importante. E essa é a questão. Se hoje você não consegue sentar com a sua equipe, ou você mesmo que está aí no equipe, sentar e falar o que eu vou publicar durante o mês de setembro, o mês de dezembro, o mês, sei lá, o mês que você quiser, você nunca vai saber que tipo de publicação você vai bater nas suas redes sociais. Porque simplesmente você faz assim, vou publicar qualquer coisa hoje. E a questão é, publicar qualquer coisa não é publicar. Ou melhor, publicar né? Você publicou qualquer coisa. Mas a questão de enganjar, a questão de realmente informar, de construir relacionamento, de construir de confiança para que as pessoas deem recurso para você, você não consegue criar. Por quê? Porque você simplesmente faz tudo à moda a Bangu. Então, quando eu falo para você que você ter visibilidade, essa visibilidade tem que ser positiva. E quando eu falo positiva, é o quê? Você criar conteúdos de valor para as suas redes sociais, que realmente impacte não só os seus beneficiários, mas as pessoas que estão te vendo. Então, se você não se planejar, você não consegue o quê? Criar um diálogo. Você não consegue criar uma conexão. Você não consegue criar esse engajamento tão necessário para que você capte recurso e faça teu projeto crescer. Porque, gente, falando e falando a verdade, nada se faz praticamente sem recurso. Tudo que a gente quer fazer dentro do nosso projeto social precisa de recurso financeiro, infelizmente. O amor, gente, é enorme, mas o amor não paga a conta. O amor não vai pagar salário, o amor não vai pagar o aluguel, a boa vontade não vai pagar a conta de luz, não vai fazer isso. Então você precisa realmente de recurso. E para que o recurso chegue no teu projeto social, você precisa planejar. E planejar com clareza. E isso que eu estou te falando. Se você não planejar as coisas com clareza, com propósito, com foco, as coisas vão continuar do jeito que estão no teu projeto social. Então, quando eu falo aqui sobre redes sociais, você precisa planejar o que você vai publicar. Porque é importante. Além de que, você pensando, organizando, você pode fazer as coisas com antecedência e agendar tudo e esquecer disso. Não se preocupar com esse ponto. E isso tem a ver com organização. Legal? Segunda coisa que eu vejo aqui de erros que fazem com que você não consiga enganjar nas redes sociais e acabe não captando recurso é a questão do tempo. Débora, não tenho tempo, não dá. Eu tenho que priorizar outras coisas no meu projeto. Eu tenho que ir para reuniões, eu tenho que ver a alimentação das crianças, eu tenho que ver a saída das crianças do projeto, porque as mães falaram que vinham buscar, eu sou a pessoa que fica no portão para liberar as crianças. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo no portão liberando as crianças? Você tem que estar lá 1 hora pensando em liberar quem vai sair, quem não vai sair.
Claro que não, porque isso não é sua obrigação. A tua obrigação é estar em ponto estratégico, em pensar como vou fazer a ONG crescer, como eu vou impactar mais pessoas, como eu vou engajar pessoas. Isso é o que você faz, pensar estrategicamente. Organizar o projeto, olhar a galera e falar assim, pô, vamos colocar aqui, ó. Você, querido, é a jogadora. Entendeu? Porque o projeto social é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Você que comanda as peças. Não é você que é o cavalo, não é você que é a rainha, não é você que é o pino. Você comanda as peças. É essa a sua função dentro do projeto social como gestora. É delegar. É falar para a pessoa o que ela tem que fazer. E, mais uma vez, não é você mandar. Eu gosto muito de brincar com a ideia do delegar, da ideia de você a jogadora do xadrez, mesmo que as peças ali elas não tenham uma ideia, mas cada uma sabe a sua função. E se você não souber a função de cada pecinha, pior ainda. Mas a ideia aqui é, você que comanda o sistema ali, você que comanda a brincadeira, é você que é responsável por tudo. Todo o trabalho dentro do projeto social é colaborativo, todo mundo tem que entender o que está fazendo, como está fazendo, por quê. Vamos ali ter a nossa roda de conversa, ter a nossa chuva de ideia para fazer o projeto acontecer. Mas você tem que estar no ponto estratégico. De falar, ó, eu estou olhando por cima e estou vendo que o negócio não está ficando muito bom. Gente, vamos conversar aqui de novo e vamos tentar organizar o processo. Mas simplesmente você está lá no meio, organizando o processo, falando dali, falando daqui, e não está tendo uma visão geral, não vai acontecer nada. Vai sempre estar tudo muito embolado e resultado que é bom não vai acontecer. Então, essa ideia de achar que o teu tempo é limitado sim, porque você faz coisas que não são necessárias que você faça. Outra coisa, quando você fala, mas o design, eu não sei trabalhar com design. Não precisa trabalhar com design, meu amor. Você tem um Canva. Já te dá todos os designs prontos. Você só tem que mudar as palavras. Ah, mas aí podia ser alguém profissional. Tem dinheiro? Se não tem, meu amor, faça com que tenha. O que eu gosto de falar aqui para as pessoas, feito é melhor do que perfeito. Entendeu a ideia? Feito é melhor do que perfeito. Acaba fazendo o quê? Você não quer fazer um negócio nem meia boca, que pelo menos vai te dar visibilidade, que pelo menos vai dar informação, e no final das contas você faz o quê? Você não faz nada. Aí não tem nada. Aí o que adiantou? Tu não tem nenhum design, nem o teu negócio mal feito. Tu não tem nada. E não cria visibilidade, não cria conexão, não cria engajamento, também não cria recurso. O que adiantou? E outra coisa, que você tem que parar para pensar, se hoje você não tem recurso para pagar um design, cara, você tem que pensar, o que eu vou fazer para conseguir recurso para ter um profissional para cuidar dessa área? Porque simplesmente falar que não tem, não pode fazer, filho, você vai continuar do jeito que você está. Para pensar quantas vezes você já fez isso. Ou melhor, o quanto isso está afetando o teu projeto social. Porque você quer resolver tudo, mas o que importa para que o teu projeto cresça, você não pensa e não faz. E o terceiro ponto aqui na questão de você não ter a ideia de saber publicar alguma coisa, além do tempo, além de você não ter planejamento. O último ponto aqui que envolve, na verdade, o maior de todos eles. Você não saber o que você faz. Essa falta de clareza sobre o seu público, sobre o seu objetivo, sobre a sua missão, sobre como se comunicar, isso prejudica muito o teu projeto social. Então, pessoal, não tem como ter redes sociais se você realmente não está. O que eu vejo muito aqui nos projetos que eu trabalho, não só os projetos que eu trabalho, mas projetos que não sei se você viu, mas se eu falo logo para você, vai lá ver no YouTube. Tem várias análises das redes sociais, que são pessoas que me pedem para analisar. E lá a rede social está lá bombando. E muitas das vezes nem bombando tá, mas não, vai lá dar uma análise. Faz uma análise e a pessoa vê que está lá um mês sem publicar nada. E eu te pergunto, um mês sem publicação, tu está fazendo uma coisa? Porque se eu, que estou do lado de fora, não estou vendo você publicar, não estou vendo você falar sobre o projeto, para que você vai querer recurso? E a ideia é, mas o projeto está acontecendo, Débora. Ué, você está falando, agora me mostra. E a forma das pessoas verem que o projeto está acontecendo, infelizmente, é pelas redes sociais. E aí a ideia é, felizmente ou infelizmente? Eu não sei, depende da sua perspectiva, mas pelo menos da minha, é infelizmente. Porque se eu estou aqui no Rio de Janeiro e você quer recurso da minha pessoa, do Rio de Janeiro, para você em São Paulo, para você no Espírito Santo, para você sei lá onde, eu preciso saber se o projeto está funcionando. E a ideia é, a única forma que eu vou conseguir ver é através das redes sociais. Então, para pensar. É importante que você entenda isso, que você se planeje, que você entenda teu projeto, porque não é simplesmente sair publicando, tem que se conectar com o seu doador, tem que se conectar com aquela pessoa que está interessada na sua causa, e assim por diante. Legal? E aí você vai falar, pô, Débora, estou entendendo, já vi que eu cometo todos esses erros, mas continuo pensando,
Como a visibilidade vai enganjar realmente as pessoas? Como que a visibilidade vai fazer diferença para a minha captação de recursos? E aí vem, gente, visibilidade gera confiança. Gente, quem vê o trabalho acontecendo, acredita na ONG. Cara, você pode estar fazendo um trabalho maravilhoso, mas se você está fazendo só para você, como que você vai querer captar? Se eu que preciso saber que o projeto está bom, que o projeto é de verdade, que o projeto está tendo resultado, não estou vendo. Então, para pensar. Visibilidade gera confiança, gera credibilidade. E se você não consegue mostrar isso nas redes sociais, pessoal, sinto muito. Não tem como. Não tem como as pessoas acreditarem no seu projeto. Porque através da sua visibilidade, através das suas publicações, você consegue mostrar resultado. E se você tiver, você consegue mostrar foto das suas ações, as crianças, dos beneficiários, vou botar seus beneficiários, você consegue mostrar relatório, você consegue dar impacto, tudo isso você consegue mostrar através das redes sociais. E aí o que você está publicando vai criar o quê? Confiança no seu doador. Outro ponto aqui, gente, visibilidade, aproxima as pessoas, pessoal. Pensa bem, proximidade. Quando uma ONG ela coloca coisas nas redes sociais, sabe? Coloca coisa no jornal, bota coisa no WhatsApp, manda pro WhatsApp, aparece na televisão, aparece no outdoor. Cara, isso mostra o quê? Ó, pessoal, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, olha, pessoal. Eu trabalho com projeto tal. Gente, é aquela ideia de que orgulho. E se a pessoa, então, fala que faz parte daquilo ali, poxa, Gente, vocês viram lá no outdoor a ONG tal? Gente, eu trabalho lá. Cara, isso tudo vai o quê? Nossa, pertencimento total. Não é só você, como voluntário, que fica, nossa, o projeto social que eu trabalho está nas redes sociais, o projeto que eu trabalho está lá no shopping tal, captando recursos. Gente, isso é bom. Porque aí a pessoa fica, cara, se aquele projeto que eu trabalho está no shopping, significa que o shopping se conectou com ele, significa que tem credibilidade ali. E se o shopping coloca coisas, né, daquela ONG dentro do shopping, gente, aquilo ali aumenta a credibilidade imensa. E aquilo vai o quê? A aproximação de pessoas que não conhecem a ONG, mas conhecem o shopping. E isso faz o quê? Pô, isso é importante. E vem outro ponto aqui, galera, da visibilidade. Gera o efeito bola de neve. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse efeito bola de neve, mas efeito bola de neve é o quê? Aquela bolinha pequenininha. Não sei se vocês já viram esses filmes americanos, que a criança tá lá brincando com a bola pequenininha, ela vai e joga a bola assim, aí a bola começa a juntar o quê? Vários folículos de neve, aí vai juntando, aí a bola, blá, 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 aí cria um bolão. Então, esse é o efeito bola de neve. O que acontece? Quando você faz uma postagem, uma publicação e cria engajamento, o que as pessoas fazem? As pessoas curtem, as pessoas comentam, as pessoas compartilham, as pessoas salvam, aquilo vai se proliferando de uma forma absurda. Aí acontece o quê? As pessoas tendem a apoiar. Então, aquela publicaçãozinha simples que você falou alguma coisa, mas que você pediu recurso e foi super engajada, as pessoas tendem a doar para você. E se você for uma pessoa, uma instituição, vamos botar aqui uma instituição, que está ali enganjando a galera, está comunicando, aquele efeito bola de neve vai fazer o quê? Conexões, com mais conexões, vai gerar recurso e mais recurso vai chegar dentro do seu projeto social. Assim, você vai fazer o quê? O ciclo da sustentabilidade financeira da organização. Porque você não vai ficar só dependendo de editais, dependendo de empresas, dependendo de eventos. Porque você tem pessoas que acreditam no seu projeto social. Sacou a ideia? Olha só, gente, como se fala, a grandeza das redes sociais, mas a gente não dá valor por causa de quê? Porque a gente normalmente está aqui priorizando as ações do projeto social, que é o quê? As ações operacionais. Eu preciso dar aula, eu preciso botar as crianças no projeto, eu preciso levar para o passeio, eu preciso ir para a reunião tal, tu quer fazer tudo. Mas o que é importante para que você tenha visibilidade, mostre valor do projeto e faça com que o recurso chegue, você não faz. Tá bom? Então, pessoal, já entendeu qual a ideia? A importância aí das redes sociais para você fazer a diferença e conseguir mais recursos no seu projeto social? É isso aí. E aí vem, Débora, tô entendendo essa ideia de como tá aí criando visibilidade, isso tudo. E aí, gente, como eu disse, a importância da visibilidade é o quê? Aumentar o alcance da causa. Quando você está nas redes sociais, eu não sei se você sabe os números, tá? Mas as redes sociais hoje está conectado 6 bilhões de pessoas. Isso é, tem 6 bilhões de pessoas conectadas no mundo. Você sabe o que é 6 bilhões? É muita gente, pessoal. Por que eu estou botando 6 bilhões? Porque o Instagram, o Facebook, o YouTube, o TikTok, você possa pensar aí, você pode estar aí em todas essas redes sociais. Gente, tem essa galera toda olhando aí, conectada. A questão é como você vai chamar essa pessoa para você.
E esse é o ponto aqui. Então, eu estou dizendo para você aqui que você tem 6 bilhões de pessoas que podem se conectar com a sua causa, que pode ver o seu projeto social, que pode ver o seu trabalho, que pode ser voluntária, parceiro, doador, apoiador. Só que a ideia é o que você está fazendo para conectar essas pessoas. Outro ponto aqui da importância das redes sociais. Gente, gera confiança, como eu falei, quanto mais você mostrar resultado, história de sucesso, transparência e aumentar a credibilidade, as pessoas vão confiar no seu projeto social. Outro ponto aqui, facilidade na captação de recursos, pessoal. Mais uma vez, você está conectando com pessoas. E essas pessoas são o quê? Pessoas, pessoal, pessoas. Não se esqueça disso. Ah, mas eu estou falando com a empresa tal. Quem está falando contigo é uma pessoa física, tá? Quem está falando contigo é uma pessoa física. Ela está representando a empresa tal, tá? Mas você está falando com uma pessoa física. Então, na verdade, você tem que estar se conectando com uma pessoa física e mostrando o teu valor com os valores daquela empresa. Então, é uma conexão. Então, a ideia é que você, sim, vai se conectar com empresas, com pessoas físicas, e isso vai fazer com que você tenha mais apoiadores, que você se conecte com pessoas aí e, claro, consiga ter essa comunicação mais direta que vai mostrar para as pessoas e para as empresas, né, essa questão de o quanto você faz a diferença. O quanto que o teu projeto pode impactar a sociedade. E aí vem a ideia. Impactar a sociedade está alinhada com aquela empresa. Impactar a sociedade está alinhada com aquela pessoa. Então, você tem 6 bilhões de pessoas que podem ser doadoras do seu projeto social. E o que você está fazendo para você se conectar com elas? E, por último, gente, engajar a comunidade. É isso aí. Eu falo muito isso para vocês sobre engajar a comunidade. As pessoas já falam assim, Débora, mas a minha comunidade está perto de mim. Então, a ideia é, se você não consegue engajar a sua comunidade nas redes sociais, não consegue engajar a sua comunidade perto de você, o que você está fazendo? Eu vejo muito isso aqui, pessoal. Eu ouço reclamações e mais reclamações de que a comunidade não está engajada com o projeto, de que os benefícios do próprio projeto social não estão conectados, não estão seguindo a organização. E eu pergunto, por quê? Por que isso acontece? Isso é falta de valor. E se nem dos beneficiários estão dando valor e estão seguindo você na internet, por que quem que pode dar recurso para vocês vão seguir? Para pensar, gente. A ONG precisa ter visibilidade daqueles que ela atende, para que aqueles que vão ver para ajudar, para contribuir para aquele público, veja que realmente aquele projeto faz a diferença. Mas se você tem 100 crianças, 100 beneficiários, 100 pessoas aí que estão junto com o teu projeto, que não te seguem, que não curte tua publicação, que não fala do seu projeto social, porque quem está aí que pode doar, vai doar para você. Se nem essas pessoas que são beneficiárias te seguem ou faz a diferença para que você tenha mais recurso para ajudar elas. Já parou para pensar? E aí você pode estar se perguntando, Débora, caraca, tu tá fogo, hein? Ai, é tudo muito difícil para mim, realmente não tenho tempo, não sei como pensar, tá tudo muito complicado para minha vida. Mas como eu posso começar a ter esse engajamento, ter esse vínculo, criar mais visibilidade, ter mais recursos para o meu projeto social? Então, bora lá, pessoal. Primeira coisa, você tem que pensar o que você quer fazer, tá? Como eu disse, as redes sociais, você pode fazer várias coisas. Mas primeiro você tem que se planejar. E aí, nesse teu planejamento, você tem que definir o teu objetivo dessa publicação. Realmente, você tem que definir o objetivo dessa publicação. Vai ser o quê? Uma conscientização? Vai ser um engajamento? Vai ser uma arrecadação? Você tem que entender isso. Porque aí, cada publicação, ela tem um objetivo. Não quer dizer que, minha publicação não pode ter um engajamento e uma captação? Pode, mas você tem que entender o que é o que, né? Para tu não ficar aí se conectando 20 coisas ao mesmo tempo e no final das contas não fazer nada, tá? Segundo ponto, você tem que escolher pelo menos um formato para isso. O que é isso, Débora, um formato? Gente, esse formato que eu falo, você tem que pensar aqui. Você vai fazer o que durante essa semana? Eu falo para as pessoas botar pelo menos 3 publicações na semana. E 3 publicações fora a captação de recursos. O que é isso? Eu vou fazer uma publicação informativa, eu vou fazer uma publicação como se fala, inspiradora, falando sobre o projeto, entendeu? Eu vou falar uma informativa falando sobre a questão do projeto, por que eu faço uma atividade X dentro do projeto social, tá? Eu vou mostrar a realidade do meu projeto, dizendo, gente, olha aqui, a minha oficina tal, e aparece os beneficiários. E eu também estou no meio desse período aí fazendo o quê? Uma campanha de captação que vai ser o quê? Uma rifa solidária.
Então, na verdade, eu tenho que fazer 3 publicações e a quarta vai ser a rifa solidária. Eu não posso tirar uma dessas 3 publicações e botar rifa, porque senão eu só vou ficar pedindo. Então, na verdade, eu tenho que falar sobre o projeto, falar sobre a causa, falar sobre os beneficiários, falar como está a situação e também pedir recurso, tá? Eu tenho que planejar, tá? Essa ideia com muita antecedência. O que é isso? Eu tenho que fazer um calendário, como eu disse para vocês. Faça um calendário. Eu estou pedindo 3 publicações por semana. Então, se tem 12 semanas, não. 4 semanas, 3 publicações por mês, são 12 publicações por mês. Falei certo? Ou me enrolei aqui na fala. São 4 semanas, 3 publicações por semana, será um total 12 por mês. 12 publicações por mês. Gente, peraí, são 30 dias no mês. Eu estou te pedindo 12 publicações só. E aí você pode pensar, gente, 12 publicações eu posso botar o quê? E aí você pensa ali e organiza. E faz com antecedência, tá? E aí você faz o quê? Você vai testar qual é melhor para você. Se vai ser vídeo, se vai ser um carrossel, se vai ser uma foto, se vai ser um gráfico. Aí você faz as publicações necessárias para que você depois identifique qual a que mais enganjou, qual a que deu mais visibilidade, qual a que teve mais compartilhamento, porque aí você vai replicar no próximo mês. Legal? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau!